Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos começar com a nossa prece, fechando os nossos olhos, nos conectando a Deus, o nosso Pai de amor e misericórdia, agradecendo pela oportunidade de termos aberto os olhos da carne mais um dia para viver mais uma experiência divina. Gratidão, Pai, por esta oportunidade. Elevar o nosso pensamento também ao nosso mestre amigo, nosso irmão mais velho, Jesus, que está sempre conosco, que tantos ensinamentos nos traz. Agradecer também a Mãe Maria de Nazaré, que nos dá o seu consolo nas horas difíceis, aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores. Que o nosso dia seja de bênçãos, de realizações, produtividade. Que nós possamos nos conectar com nossa essência e caminhar no caminho do bem em direção a Ti, Pai, e em direção ao desenvolvimento de algo bom para o nosso espírito, para a nossa alma. Permaneçam conosco, nos auxiliem no que for possível. Agora e sempre, que assim seja. Então vamos para o nosso Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir aqui. Caiu para nós hoje capítulo 13. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa. Item 7. Diz assim: Jesus também disse para aquele que o tinha convidado. Vou baixar um pouquinho aqui. Jesus também disse para aquele que o tinha convidado: quando você der um banquete, não convide seus amigos, nem seus irmãos, parentes ou vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles o convidem, retribuindo assim o que receberam. Quando oferecer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e você será feliz. Porque eles não terão como retribuir. Sua recompensa virá nas encarnações futuras. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse a Jesus: feliz daquele que comer o pão do reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Ai, é tão bonito essa passagem, convidar os pobres e os estropiados. Jesus aqui não está dizendo que nós não tenhamos que ter uma vida social, gratidão com os amigos, com os parentes, relações de amizade. Não é disso que se trata. Obviamente, Jesus não está dizendo fazer uma festa de 15 anos do meu filho, por exemplo, que eu não vou convidar os parentes, não vou convidar os amigos, e sim muitas pessoas necessitadas para a festa. Não é disso que se trata. Nós já sabemos que não devemos fazer interpretações literais. Mas então, o que Jesus está dizendo? No final fala do pão espiritual. Nós já sabemos também que temos o pão do corpo físico, esse que nós adquirimos através do trabalho, que traz a recompensa monetária, né? Esse é o pão físico. E o pão espiritual, que nós também temos que buscar todos os dias. Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Ele não está falando só do pão físico, ele está falando do pão espiritual também. Em igualdade de proporção temos que buscar os dois pães. Então, o que essa mensagem nos diz? Que quando formos fazer algo, que a gente faça para aqueles que realmente necessitam, sem esperar nada em troca. E como a gente faz isso de coração, sem que os outros percebam, como a gente oferece nosso banquete do pão espiritual para quem está precisando. Com muita reflexão, autoconhecimento, gratidão, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então vamos buscar em nós, pelo que eu já sou grato. E pelo que eu sou grato, o que disso eu posso oferecer? Vamos nos colocar naquele momento onde a gente precisou tanto de ajuda e apareceu aquela mão que se estendeu para nós. É esse banquete que a gente tem que oferecer. Não para quem já tem, porque os nossos amigos, os nossos parentes já têm o nosso banquete diário. Vamos estender àqueles que talvez não tenham. É disso que Jesus nos fala. E todos nós temos algo a oferecer. Basta querer. É muito bonito, muito emocionante. Vamos à nossa leitura da pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Vou abrir aqui aleatoriamente. Ele é cheio de marcações, mas vamos abrir aleatoriamente. Capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Capítulo 2, Lei de Adoração. Caiu bem nela, ó. Nós temos, rapidamente para não estourar o nosso tempo, nós temos a lei divina ou natural, que é a lei que rege todo o universo, controla tudo. Didaticamente, Kardec e os espíritos, na codificação, nos trazem elas divididas em 10 leis, né? Que são as leis morais que o Livro dos Espíritos nos traz. E uma delas é a lei de adoração. Então vamos ler a pergunta 649, que pergunta assim: em que consiste a adoração? E os espíritos respondem: consiste em elevar o pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Vamos ler mais uma? 650. A adoração é um sentimento que já nasce com o homem ou é fruto de um ensinamento? E os espíritos respondem: a adoração é um sentimento que já nasce com o homem, assim como o sentimento da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Então a lei da adoração é essencial para nós. Maravilhosa. O que não podemos é cair no erro de ficar só nela, porque Deus nos deu total capacidade de pensarmos, de tomarmos nossas decisões, de buscarmos através da inteligência, das nossas habilidades, o conhecimento, o autoconhecimento. A adoração entra quando as nossas capacidades terminam. Precisa ser um conjunto equilibrado. Mas é tão bom adorar, entregar o coração e ter a certeza de que o Pai tudo faz por nós. E assim, nesse sentimento de adoração, vamos encerrar? Quem tiver a sua água para fluidificar,
Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai mais uma vez. Agradecer por estes ensinamentos de hoje, pela oportunidade de estarmos encarnados. Gratidão por tudo, Pai, pelo pão espiritual, pelo pão do corpo físico, e que nós possamos hoje darmos o melhor de nós e que possamos também dividir um pouco com os nossos irmãos que estejam necessitando. Fiquem conosco, espíritos amigos, espíritos de luz, agora e para todos sempre. Que assim seja. Tchau, tchau. Até amanhã.